Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então, a nossa aula hoje vai ser sobre dois assuntos, duas datas importantes. Hoje, 21 de abril, dia do Tiradentes, e amanhã, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. A gente vai entender um pouquinho o porquê dessas datas serem tão importantes e por que hoje, dia 21, é considerado feriado, certo? Primeiro, vamos entender quem era Tiradentes. Tiradentes, na verdade, era um apelido para Joaquim José da Silva Xavier. Esse era o verdadeiro nome de Tiradentes. Ele ficou conhecido por ter sido o único participante da Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1788. E ele recebeu a pena de morte, que ele foi enforcado. Ele foi acusado de conspiração pelas autoridades da coroa portuguesa e foi morto dia 21 de abril de 1792. Por isso que hoje é considerado o dia do Tiradentes, porque foi no dia que Tiradentes foi enforcado. E além desses interesses dele pela política, ele também exerceu diversas profissões, atividades profissionais, como por exemplo de dentista, que é por isso que ele é chamado de Tiradentes. Ele tinha o posto militar na Cavalaria dos Giragões, cargo que lhe garantia algum direito e alguma influência social. E por causa disso, ele acabou também se juntando com outras pessoas que estavam interessados numa rebelião contra o governo local da capitania de Minas Gerais, que na época era representado pelo Visconde de Barbacena. E aí Tiradentes ele decidiu se integrar, ou seja, ele decidiu se juntar nessa conspiração contra essa capitania. E aí, o que aconteceu? O projeto de conspiração não chegou a sair só das ideias, porque alguém dentro lá dessa ideia, algumas pessoas se juntaram com essa ideia de fazer isso contra, né, essas capitanias, e uma pessoa dentro delas, ela delatou, ou seja, ela denunciou isso que eles estavam querendo fazer, e aí tudo foi descoberto. E Tiradentes acabou assumindo a culpa pelos outros e foi acusado da pena de morte. E aí, como eu falei, dia 21 ele passou um período preso, certo? Ele passou um período de 3 anos preso ainda, no Rio de Janeiro. E aí, dia 21 de abril de 1792, ele foi condenado e morto na forca. E ele foi exposto, o corpo dele foi exposto para ser considerado um exemplo para as outras pessoas. Tem até uma fala de Lucas Figueiredo que diz assim: Tiradentes, o ponto mais frágil da urdidura, teve um fim mais cruel. Depois de amargar 3 anos na prisão, ele foi enforcado e esquartejado. Para quem não sabe, esquartejado é quando você corta a parte do corpo da pessoa. É uma das mortes mais cruéis. Ele morreu enforcado e depois que enforcaram eles esquartejaram ele todinho, ou seja, cortaram várias partes do corpo dele. Para que os súditos da coroa nunca se esquecessem da lição, a cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca e exposta em praça pública em Vila Rica, e seus membros espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro. Ou seja, eles tiraram a cabeça de Tiradentes, colocaram numa estaca, numa praça pública, para servir de exemplo de quem fosse contra a coroa portuguesa ia morrer assim como Tiradentes morreu. E aí, com a independência do Brasil, né, que a gente comemora também, em 1822 deu-se início a um processo de construção de ideia de nação e do povo brasileiro. Esse processo teve seu pontapé inicial com o campo das artes, então foi começado a fazer várias artes, com isso as pinturas também. Muitos quadros foram pintados no início do período republicano brasileiro para relatar Tiradentes como um mártir, ou seja, ele foi destacado como uma pessoa muito importante. Mas só em 1965, com o Marechal Castelo Branco, que era o presidente da República, ele determinou uma lei de 9 de dezembro, que o dia 21 de abril tornou-se feriado, e Tiradentes ele se tornou oficialmente o patrono
da nação brasileira. Ou seja, ele se tornou uma pessoa muito importante. Então, hoje é considerado feriado justamente por causa disso, porque Tiradentes ele foi uma pessoa muito importante para o nosso país.